Boa tarde, faroleiros. Mais uma. Quem são os editores do programa do Ratinho perto da gente, né? Mais uma quarta-feira aí com o Farol da Liberdade aqui no nosso Raiz Cristã, que agora virou caso de família, né? A Regina Volpato lá, que se cuide. Porque eu falei, pô, vou colocar uma cruz, mas pra falar desse tema não dá. Tem que ser esculachado mesmo. Deixa eu chamar o Arthur aqui. Arthur, virou bagunça mesmo de verdade. Aliás, virou bagunça. Mais bagunça ainda do que sempre foi, né? O que está acontecendo que dessa vez parece que tem aliados do Bolsonaro, do bolsonarismo aí, né? Insinuando coisas horríveis sobre a Michelle, é isso? Quando não foi, né, Eric? Quando que não foi? Aí tá E você, piorando. você, você é um brincalhão, hein? Essa introdução aí, meu. Você é um brincalhão, um rugueton. Eric é um rugueton. Pô, meu, essa história aí, o Otoni de Paula, ele fez um pronunciamento na tribuna do Congresso ali, da Câmara. Falou assim, pô, os aliados do Bolsonaro, do Flávio, gente próxima, tá falando que Bolsonaro é corno. Eu tenho E, aqui, pô, por favor. vou colocar, deixa o Otoni falar. Porque às vezes a gente fala, né? Vamos lá. Admite que seus parceiros lhe chamem de corno. Como? A que ponto? Se não querem respeitar a uma mulher honrada como Michele Bolsonaro, respeita o líder que vocês chamam de líder. Eu subo a essa tribuna nesta oportunidade para prestar a minha inteira, irrestrita solidariedade à minha irmã em Cristo Jesus, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e também à minha irmã em Cristo Jesus, a senadora Damares Alves. As duas têm sido atacadas não pelo PT, não pela esquerda, mas têm sido atacadas vergonhosamente pelos amigos de Flávio Bolsonaro. Têm sido atacadas de forma covarde. Covarde. Enfim, não vou deixar tudo, porque ele começa a gritar. A Damares, né? A Damares, o pessoal também foi para cima, o Paulinho Gogó, falando coisa pesada, e estão chamando na internet aí, o pessoal alinhado ali do Bananinha, do Chocolate, do Carluxo, estão chamando ela, já de não falar Michele Bolsonaro faz tempo, chamam de Michele Firmo, ou só Firmo. Levantaram um trend topic, tinha lá Firmo, trend topic. E aí começaram agora a falar a Janja do PL. Ô, louco. Pô, as coisas que eles falaram da Janja nos últimos anos, para eles compararem com a Janja, então você pode imaginar como é que tá. E tem uma coisa interessante, Eric. Os três irmãos foram para cima dela com tudo. Mas eles não atacam diretamente. Você pode notar que é sempre o entorno, e é sempre como diria o Carluxo, tem método. Todo mundo que eles foram triturando, e você pode notar que é sempre um entorno ali. Às vezes o Bananinha vai e ataca diretamente, o Bananinha. Os outros sempre ficam ali na retaguarda pagando de bom moço, principalmente o Chocolate. O Chocolate paga de bom moço. Mas é o entorno ali fazendo. Então e o Jair, né? E o Jair. O Jair, ele nunca ataca ninguém, ele é sempre, não, eu sou traído, eu sou sempre o traído, né? Sempre o traído. E aí ele chega agora nessa situação com um padrão. E é esse padrão que eu queria conversar com vocês. Vejam comigo no replay, vejam comigo. Desde o início ali, o Bebiano, o Santos Cruz, a Joyce, você vê o que acontece? Vem uma trituração, um assassinato de reputação, ataque assim, como um enxame de mosca, né? Eles vêm aos milhões, nunca é de um para um, eles vêm em torno aqui, e eles dominam, a internet é deles, essa é a verdade. O Twitter, o YouTube, eles derrubam canais, é bem agressivo e eficiente, eles conseguiram uma eficiência. E o padrão de comportamento qual é? E foi o nosso, inclusive, meu e do meu irmão. Eles vêm, atacam com o lance da inveja, dor de cotovelo, traíra. Ó,
da Michelle é desse jeitinho. Estão chamando ela de traíra, estão falando que ela está magoadinha, está magoada, que ela é recalcada, ela é ressentida e ela é traíra. Inveja, dor de cotovelo. E qual é a sensação? A sensação é que você está num enxame de mosca, realmente. E você tenta afastar. Vem os ataques, a pessoa faz um vídeo. Eu e meu irmão fizemos um vídeo, cara. Você faz um vídeo e fala, não, eu vou mostrar quem é. E aí, vão parar. Não, é o contrário. Quando você mostra o vídeo, eles recrudescem o ataque. É sempre o mesmo padrão e o método, como diria o Carluxo. O Carluxo está de bolinha baixa, mas o entorno dele está vindo. Cara, sempre com agressividade, eles perderam muita força nos últimos anos, mas ainda é muito forte. E eles dominam ali a parte de internet, eles dominam mesmo. A esquerda tentou, outros tentaram, não consegue tirar ainda. Vai acabar. Imagino que agora em outubro vai levar uma cacetada que eles vão perder o rumo. Mas olha o padrão. Ela apanhou na internet, está sendo agredida, a destruição de reputação, e aí ela pega e faz um vídeo. E o que acontece depois? Mais ataque. E os ataques agora estão indo nessa pegada de traição. E assim, é difícil de entender, né? Como que os caras atacam? Como disse o Ottoni, vocês estão atacando, vocês estão indiretamente chamando o grande líder de vocês, o Jair, de corno. Vocês estão chamando o cara de corno. E, mas não é possível. Mas o Jair, ele deveria fazer alguma coisa. Aí eu comentei com o Eric, comentei com o meu irmão, comentei com a Lu. E está fazendo sentido. Michele mora lá com ele. Mas já tem um histórico aí de afastamento. Era Natal que não passavam juntos, aí a mídia, quando descobriu que ela estava viajando com o maquiador, que a gente vai mostrar aqui o vídeo, né, Eric? Que ele fala ali com a Fontenelle que ele é bissexual. Ele dá um malho nela ali que, assim, se ele não gostou, se ele não curtiu ali, ele é um bom ator. Então ela fica, a Michele sempre ficou de abraços e beijava o pescocinho do maquiador, agarrava, dançavam tangos coladinhos. E isso já, né, ensejava comentários maldosos na internet. Agora, com esses ataques do grupo que está envolvido, o próprio Chocolate, os enteados, né, vem mais vinculações do Bolsonaro e possível chifres, né? Eles mesmos colocando isso.